Alô, amigos de todo o Brasil, do Mato Grosso, da nossa querida Primavera do Leste. Estamos começando mais uma edição do Pode Publicar. Um prazer imenso ter a sua companhia a partir de agora. E hoje nós temos a grata alegria de recebermos em nossos estúdios a presença do ex-prefeito por 2 mandatos da cidade de Poxoréu, Nelson Paim. Ele é empresário, piloto agrícola de profissão e é pré-candidato a deputado estadual. Na nossa série de entrevistas, é um prazer recebê-lo, ele que é pré-candidato pelo PSDB do estado de Mato Grosso. Ex-prefeito Nelson Paim, seja muito bem-vindo ao Pode Publicar e é um prazer recebê-lo. Obrigado, Luizinho. Quero agradecer você pelo convite, você, sua equipe. Para mim é um prazer participar aqui, ter a oportunidade de a gente falar, de a gente discutir sobre a nossa região, Poxoréu e Primavera, e o nosso estado de Mato Grosso, né? Para mim é uma alegria e muito obrigado pelo convite de participar do Pode Publicar. Vamos falar um pouquinho do Nelson Paim. O Nelson Paim já está há quanto tempo aqui em Primavera, Poxoréu, no município mãe? Porque quando a gente fala Poxoréu, muitas pessoas desconheciam que Poxoréu é mãe de Primavera. Então, queria que o senhor se apresentasse, falasse, casado, quantos filhos. Fique à vontade. Luizinho, eu nasci no Rio Grande do Sul, na cidade de Ibiaçá, Rio Grande do Sul. Viemos para o Mato Grosso, meu pai veio em 1975, eu tinha nessa época 3 anos e meio mais ou menos. Viemos porque meu pai e meu tio adquiriu algumas terras ali na região que hoje é Santo Antônio do Leste. E naquela época, em 1975, não existia Primavera do Leste. Existia apenas uma bomba de combustível ali no posto Barril, onde é o posto Barril hoje. E as cidades mais próximas que tinha, ou era Poxoréu, ou era Barra do Garças. E como meu pai e meu tio chegaram por Poxoréu, ele já de imediato ele gostou do ambiente da cidade de Poxoréu e decidiu de ficar em Poxoréu. Mas aí nós moramos 2 anos e meio, mais ou menos, nessa propriedade lá perto de Santo Antônio do Leste, que na época não existia Santo Antônio do Leste. E aí depois os meus irmãos mais velhos, que eu sou o caçula de 4 irmãos, meus irmãos mais velhos tinham saído da escola lá no Rio Grande do Sul, e aí meu pai tinha sempre, era uma coisa que ele tinha muito clara na vida dele, era dar estudo para os filhos. E aí entre Barra do Garças e Poxoréu, meu pai optou e decidiu de levar a família para Poxoréu. Então quando eu cheguei em Poxoréu, eu tinha entre 5 e 6 anos de idade. Eu cresci em Poxoréu, eu fiz o ensino primário, fiz o secundário, saí de Poxoréu com 19 anos de idade. Fui sair de Poxoréu para me ir para Campo Grande, já para estudar aviação, que era um desejo, um sonho que eu tinha de fazer aviação. Mas o meu pai e a minha mãe continuaram em Poxoréu. Isso, eu saí de Poxoréu em 1989, mais ou menos. Só que logo em seguida, uns 4, 5 meses depois, aconteceu uma tragédia na nossa família que faleceu um irmão, meu irmão mais velho, José Altamiro Paim, faleceu em Poxoréu. E aí eu tive que voltar de Campo Grande para ficar junto com a família e a gente tinha uma condição financeira não muito forte, então nós precisamos voltar porque esse irmão que faleceu, ele era o líder, o esteio que organizava a família. Então eu voltei de Campo Grande e aí eu fiquei mais 2 anos em Poxoréu. Depois eu voltei para Campo Grande de novo. O meu pai e a minha mãe sempre continuaram em Poxoréu. E aí, então, no ano de 1993, aí eu já estava fazendo o curso de piloto agrícola e fiz o curso de piloto agrícola, fiz 1 ano de trabalho na Bahia, estado da Bahia, e depois eu vim já para a Primavera do Leste. Então, eu cheguei em Primavera do Leste em 1994 e fiquei trabalhando entre Primavera e Campo Verde, já naquela empresa antiga Melhor Aviação Agrícola, que talvez você tenha conhecido. Certo. Então, em 95 eu estabeleci em Primavera, mas ainda a minha família, meu pai e minha mãe, meus irmãos, continuavam morando em Poxoréu. Aí depois eu conheci a minha esposa, né, a Celi, que também é de Poxoréu, uma família tradicional de Poxoréu. Trabalho no ramo de mercado, né, mercado garimpeiro. Hoje tem o Mercado Central, que é de um outro cunhado também. Então, a família tradicional de Poxoréu. E aí construí a minha família, né, eu tenho 2 filhas, tenho a Ana Paula
e a Débora. E aí a gente permaneceu em Primavera porque logo em seguida, em 1996, eu criei a nossa empresa de aviação agrícola, que existe até hoje. Inclusive agora em 2026, a Tucano Aviação Agrícola vai fazer 30 anos de fundação. Eu iniciei essa empresa junto com um piloto muito famoso aqui em Primavera, o Wilson Niedich. Nós ficamos numa sociedade por 4 anos, depois decidimos de caminhar cada um com a sua empresa, ele construiu outra empresa e eu segui com a Tucano Aviação Agrícola. Então, hoje a Tucano Aviação Agrícola é uma empresa que presta serviço na aviação agrícola e é a empresa mais antiga de aviação agrícola de Primavera. Talvez segunda ou terceira mais antiga do estado. Quer dizer, quando lá atrás foi começar essa atividade, você já acreditou, já estudando lá com um campo de visão de que esse Mato Grosso ia ser esse celeiro de oportunidade, né? Sim, porque o agronegócio, que é o setor que eu trabalho, ele na década de 80, 90, especialmente na década de 90, ele deu um pulo muito grande, né? Foi quando começou a entrar a produção de algodão, né? E Primavera acompanhou esse crescimento. Então, como eu tinha escolhido Primavera para mim ficar mais próximo da minha família, e Primavera foi aderindo a esse crescimento da agricultura, do algodão, da soja, com tantas variedades produtivas, e aí Primavera começou a crescer. Então, em 1996, 95, 96, Primavera tinha apenas 10, 11 anos de emancipação política. Então, eu cresci com Primavera também. Acompanhei o crescimento de Primavera e mantive o vínculo familiar e afetivo com o Poxarel por conta da minha família, do meu pai, da minha mãe, e também por conta da família da minha esposa, que reside toda em Poxarel. Mas aí, em 2009, aconteceu uma outra tragédia, que foi a questão do falecimento do meu pai. Não digo tragédia, digo uma missão de Deus, né? Meu pai não tinha nenhum tipo de doença e rapidamente, durante 2 meses, apareceu um câncer nele e ele morreu rápido, com apenas 72 anos. Um homem muito forte, a gente jamais esperava isso. E isso foi o que me chamou muito a atenção, acho que Deus tocou o coração, foi aonde começou daí aquela questão de começar a pensar na história política de Poxarel. Pois é, nós vamos entrar nesse lado a partir de agora. Nós estamos entrevistando o ex-prefeito por 2 mandatos do município de Poxarel, o empresário, piloto agrícola Nelson Paim, pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB. Vínculo Poxarel e Primavera é impossível da gente tirar, porque se fosse para a gente fazer aqui uma análise sobre quantos quilômetros você fez entre Primavera e Poxarel, podemos dizer que de carro já foram muitos quilômetros, né, nessa trajetória. Muitos quilômetros, porque nós estamos próximos, né? Como eu falei, essa relação familiar e essa relação histórica não tem como fugir. Separar, né? Então, antes do meu casamento, eu estava direto em Poxarel. Depois do casamento, continuei por conta das famílias. Das famílias, né? O Nelson Paim trabalhou bastante, a vida empresarial criada em 1996, fazendo 30 anos agora da Tucano Aviação Agrícola, resolve então ingressar na política. Por que o Nelson Paim resolveu entrar na política? Luizinho, eu sempre classifico essa decisão por mais uma vez um chamado de Deus. Eu sou uma pessoa religiosa, não sou aquele religioso praticante que está todos os dias na igreja, mas sou muito crente em Deus. Então 2 coisas aconteceram na minha vida. Primeira coisa, a relação familiar. Quando meu pai faleceu, ele gostava muito de Poxarel e ele nunca quis sair de Poxarel. E aí, na semana que ele ficou doente, ele voltando de Cuiabá, ele ficou na minha casa, aqui em Primavera, e aí o médico falou para ele que ele tinha que ficar sempre mais disponível para fazer exames e tal. E eu falei para meu pai, fica em Primavera, que aqui é mais fácil para a gente sair com o senhor se precisar fazer os exames. Aí meu pai sentou no sofá
e falou que não queria sair de Poxarel. Se tivesse que morrer, ele queria morrer em Poxarel. E aí passou uma semana e ele faleceu. Então isso tocou muito o meu coração. O segundo fato é que Poxarel vinha numa sequência de administração não muito boas. E toda vez que eu ia nos finais de semana, ou toda vez que eu estava em Poxarel, era uma reclamação permanente dos meus amigos, dos nossos vizinhos, das nossas famílias, né? E isso foi acumulando na minha cabeça. Depois, o terceiro ponto, que aí eu acho que foi decisivo, foi a questão da minha participação no Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola do Brasil, o SINDAG. Eu fui presidente do SINDAG por 5 anos, antes de presidente eu fui vice-presidente por 2 anos, e nesse período eu estive em Brasília várias vezes no Congresso Nacional, reuniões com ministros, reuniões com senadores, reuniões com deputados, sempre defendendo a pauta da aviação agrícola. E aí eu percebi que as coisas só acontecem através da política. Eu até classifico como tem o fato bom de ser democrático e ser discutido através da política, e tem o fato ruim porque poucas pessoas têm acesso a essas decisões políticas. E aí, juntando esses 3 fatores, foi onde eu decidi, em 2016, de ser candidato a prefeito em Poxarel. Quando o Nelson Paim tomou a decisão de entrar para a política, olhando de fora, as pessoas enxergam de um jeito. O povo de Poxarel vai às urnas e te elege para o primeiro mandato. A sua visão mudou? Mudou muito. Primeiro, que a minha eleição, a primeira eleição de Poxarel, já também classifiquei como um ato de Deus. Porque eu era uma pessoa, apesar que eu cresci e saí de Poxarel com 20 anos, mas aquelas pessoas mais jovens não me conheciam, né? Me conheciam aqueles que eram da minha geração. Então, eu decidi ser candidato, um grupo muito pequeno, algumas pessoas que a gente começou a conversar. Poxarel, todo mundo sabe que é um município muito politizado, né? Um município que, historicamente, a política foi muito forte no estado de Mato Grosso. Inclusive, muitas decisões políticas do estado de Mato Grosso, na década de 30, 40, 50, foram tomadas em Poxarel. Então, no início, eu pensei num sonho. Eu vou ser candidato a prefeito em Poxarel, vou concorrer, vou falar o que eu penso, vou perder a eleição e vou voltar para a Primavera com a consciência tranquila que eu tentei ajudar. Mas aí, Luizinho, quando eu comecei a andar já na segunda semana, eu comecei a perceber que as pessoas estavam prestando atenção no que eu estava falando. E comecei a perceber que eu teria chance. E aí eu comecei a fazer pesquisas pontuais na cidade para saber qual eram as avaliações das pessoas e aonde de fato eu tinha que estar mais presente. E aí, Luizinho, quando faltavam 2 semanas para a eleição, eu já sabia que a gente ia vencer a eleição por conta das pesquisas, por conta do clamor das pessoas, e aí venci a eleição. Então, dentro da política de Poxarel, foi um fato inédito na história política. Quando eu assumi a prefeitura, e aí foi um grande desafio, Luizinho, porque quando eu assumi a prefeitura de Poxarel, uma cidade historicamente antiga, uma cidade que tinha uma política antiga, estava endividada, muitas obras abandonadas, como por exemplo o Balneário Lagoa. Nós tínhamos 18 grandes obras abandonadas, nós tínhamos salários atrasados. O dia que eu paguei a primeira folha, completou 3 meses de salário atrasado para os servidores. Então os servidores ficaram 3 meses sem receber salário. A Previdência de Poxarel tinha uma dívida de quase 14 milhões. E a Previdência Nacional tinha uma dívida de quase 4 milhões. Energisa, dívida de 1.900.000. Energia do prédio da prefeitura cortada. Os fornecedores de medicamento não queriam fornecer medicamento. Fornecedores de combustível não queriam fornecer combustível. Então eu assumi uma grande empresa totalmente falida.
E aí, Luizinho, não foi fácil. Eu passei 6 meses da minha vida que eu dormia apenas 2, 3 horas de noite, porque eu trabalhava sempre, chegava muito cedo na prefeitura, saía como 8, 9 horas, chegava em casa extremamente cansado, dormia ali 1h30, 2, 3 horas e acordava e aí não dormia mais. E aí, Luizinho, a minha família foi muito importante nesse processo, especialmente a minha esposa, as minhas filhas, Deus foi muito importante e a minha equipe. Eu montei uma equipe muito técnica que me ajudou demais no processo de regularização. Então foram 2 anos que eu não tinha tempo de vir em Primavera para visitar a minha empresa ou sequer para visitar a minha filha que tinha ficado em Primavera com 13 anos. Então foi um cenário muito difícil, mas graças a Deus, com a orientação de Deus, com o apoio da minha família, da minha equipe, e graças a Deus eu sempre tive um espírito de liderança, consegui liderar as equipes, consegui matematicamente fazer todas as contas necessárias para conseguir colocar a Poxoréu em ordem. E aí foi muito difícil os 2 primeiros anos, aí depois as coisas começaram a se normalizar. Nós estamos entrevistando o pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB de Mato Grosso, ex-prefeito de Poxoréu por 2 mandatos e empresário Nelson Paim. Pode publicar, Nelson? Pode publicar. Nelson, passou o primeiro mandato, você pagou as dívidas, colocou a casa em ordem e aí vem o segundo mandato. O desafio de você completar aquilo que você tinha desejos, que tinha sonhos, que já tinha começado, já tinha plantado a semente para começar a querer colher no segundo mandato. E aí, no segundo mandato, foi o que você imaginava? O segundo mandato, Luizinho, eu sempre ouvia da população e convivendo com muitos ex-prefeitos, sempre todos falavam que o segundo mandato sempre era menor do que o primeiro mandato em termos de fazer as coisas, né? Mas eu tive mais uma vez a felicidade e mais uma vez a mão de Deus que o segundo mandato nós conseguimos fazer muito melhor do que o primeiro mandato. Por quê? Primeiro que a minha reeleição, eu fui para a reeleição e eu estava com 74% de aprovação. Consegui vencer a reeleição, aí já não como uma pessoa totalmente desconhecida, mas como uma pessoa que tinha condição de fazer um bom trabalho, como tinha feito durante os 4 primeiros anos. Um gestor bem avaliado, né? Um gestor bem avaliado. E aí fomos, já o município estava organizado, né? A gente estava no período eleitoral, no período de agosto, setembro, outubro de 2020, nós lamentavelmente passamos pela pandemia mundial. E isso, nós tivemos que paralisar muitas ações que vinham fazendo para focar em salvar vidas, né? E aí o segundo mandato foi bem tranquilo. Nós focamos em fazer as infraestruturas que tinham sido começadas. Nós terminamos Balneário Lagoa, nós terminamos a estação de tratamento de água, nós terminamos todas aquelas obras que tinham para terminar e nós capacitamos as nossas equipes da Secretaria de Obra para fazer pavimentação asfáltica e drenagem que precisava fazer em Poxoréu. E aí focamos nos recursos próprios. Nós enxugamos a prefeitura, economizamos dinheiro o máximo que podíamos, capacitamos as nossas equipes, nós buscamos capacitar como que fazia, por exemplo, pavimentação asfáltica, né? Fizemos os projetos, tudo, e usamos a nossa equipe, as nossas máquinas, e aí conseguimos fazer 28 quilômetros de pavimentação asfáltica com recurso próprio e com equipe própria, que saía em torno de 50% do custo de uma licitação. E assim a gente fez em várias outras obras. Terminamos todas as obras, regularizamos a saúde, praticamente zeramos as filas de cirurgias eletivas, de exames, fazíamos tomografia, e aí, mais uma vez, a oportunidade que Deus me deu, eu assumi a presidência do Consórcio Regional de Saúde, o CORES, que tem sede em Rondonópolis, que abrange os 19 municípios da região sul, inclusive Primavera e Rondonópolis,
E aí isso abriu uma outra porta grande, não só para Poxarel, como para Primavera, para toda a nossa região. Aí a gente fez um trabalho de resolver o problema de saúde pública da região sul. Focamos em cirurgias eletivas e exames. Tinha pessoa que estava esperando o exame 2, 3 anos, uma tomografia muitas vezes. Então, esse trabalho foi feito e aí nós terminamos a segunda gestão com uma aprovação altíssima da população e aí conseguimos fazer o sucessor, que era meu vice-prefeito, o Luciano Sol, que hoje é prefeito de Poxarel. Nós estamos entrevistando o ex-prefeito de Poxarel, Nelson Paim, pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB do estado de Mato Grosso, representando Poxarel, representando Primavera, representando o estado de Mato Grosso, né? Toda a região sul do estado de Mato Grosso. Nelson Paim, pode publicar? Pode publicar. Os desafios são grandes dentro da vida pública. Em alguns momentos, a gente viu um Nelson Paim muito feliz pelas conquistas, né, sendo feitas em favor da população de Poxarel, do município em que o senhor estava tocando como prefeito, junto com a Câmara Municipal, o senhor buscando a harmonia, esse trabalho. Foi muito difícil conviver com a Câmara nos 2 mandatos ou não? Luizinho, eu posso dizer que eu acho que pelo espírito de liderança, eu consegui ter uma excelente convivência com as 2 câmaras, a Câmara do primeiro mandato e a Câmara do segundo mandato. Tivemos apenas uma oposição no primeiro mandato e no segundo mandato apenas uma oposição também, que é normal, que faz parte da democracia, né? O restante, a gente teve uma convivência e até com a oposição a gente sempre dialogava, né? Lamentavelmente, nos últimos momentos da segunda gestão, a oposição começou a tomar outros rumos, como denúncias no MP, como denúncias em todos os órgãos públicos, mas a convivência foi boa. Eu tenho que agradecer as 2 câmaras e todos os vereadores desses 2 mandatos, porque me ajudaram muito. É impossível administrar um município sem o apoio da Câmara de Vereadores. São pessoas e autoridades importantes no processo democrático na gestão de um município. Nelson Paim, pode publicar? Pode publicar. Vale Verde, a gente vai entrar numa questão aqui. Eu tive o prazer de te acompanhar, inclusive em audiências no INCRA, por várias vezes. Fui na prefeitura de Poxarel e o senhor sempre nos recebeu todo mundo, os líderes, inclusive de toda a região. O senhor sempre foi muito atencioso. Tive um momento com o senhor acompanhando a conclusão das pontes de concreto realizada com o recurso federal, com o ex-deputado federal Valteni Pereira. Tive a oportunidade de ver os primeiros títulos sendo feitos pelo município, o senhor prefeito, a Nova Poxarel, para garantir às pessoas que tivesse aquele título na mão com a realização do sonho. Enfim, tudo para a gente poder colher é necessário plantar, né, pré-candidato? Então, Luizinho, a questão de toda a região do distrito da Nova Poxarel, quando eu assumi a gestão lá em 2017, eu já sabia dessa situação que existia, mas eu não tinha conhecimento real da situação. Eu tinha estado lá na região 1 ou 2 vezes e aí depois que eu assumi a prefeitura, aí de fato eu comecei a receber as lideranças, comecei a participar de reuniões e comecei a entender o tamanho que era aquela região e o tamanho das dificuldades que tinha naquela região. Eu ainda, em 2017, eu estava recém-iniciando o mandato, com todos aqueles problemas que eu já citei aqui de Poxarel. Eu percebi que nós tínhamos que fazer várias ações. Dentro dessas ações, a principal delas era a regularização da documentação. Porque muita gente não sabe, ou até tem pessoas que sabem, mas não quer acreditar ou não quer aceitar. Você só consegue fazer investimento, e você sabe disso, que foi vereador, deputado, você só consegue fazer investimento com recursos públicos em áreas que tenham documentação. E aí, já desde 2017, Luizinho, começamos uma longa caminhada em vários órgãos públicos. Governo do Estado, Governo Federal, INCRA, Intermate, SEMA, uma série de
de reuniões, Energisa, inúmeras reuniões. E aí, foram tantas dificuldades. Nós tínhamos, por exemplo, e existe até hoje esse problema, que ali a região tem uma parte que é Associação Nova Poxoréu, Associação Bela Vista, são áreas da União. Nova Poxoréu, Bela Vista e São Benedito, são áreas da União. Depois o Vale Verde e o Buritis 1, 2, são áreas privadas. E depois o Vale dos Sonhos, também área privada. Então, é uma situação complexa de documentação, mas com muita insistência. E aí eu quero agradecer aqui de público, Luiz. Você foi uma das pessoas que muito me ajudou nas ações do INCRA e nas ações da Energisa. Junto também com o ex-deputado federal Walter Pereira. Nós, muita insistência, muitas reuniões no INCRA, nós conseguimos que o INCRA regularizasse, através da intervenção do deputado Walter, a intervenção sua e outras pessoas que participaram desse processo, nós conseguimos que o INCRA regularizasse as áreas que estão na Associação Nova Poxoréu. E aí nós conseguimos e tivemos a felicidade de entregar mais de 400 escrituras para aquelas pessoas da Nova Poxoréu. As áreas do Bela Vista e do Vale Verde e do Buritis, nós não conseguimos resolver o problema da documentação. Então, Luizinho, foram tantas dificuldades vencidas. Depois, participação sua também, nós conseguimos convencer a Energisa a levar a rede trifásica e resolver o problema de todas as moradias, com padrões, com tudo. Terminei a escola municipal e coloquei em funcionamento, que era uma das obras que a gestão passada de Poxoréu tinha deixado. Terminei o posto de saúde, coloquei em funcionamento. Finalizamos e construímos aquela ponte de concreto em parceria com o governo do estado e Primavera do Leste. Consegui as autorizações do INCRA para fazer o licenciamento ambiental do traçado, que agora vai descer o asfalto. Paguei R$100 mil do bolso da prefeitura para fazer o projeto de asfalto dos 5,9 quilômetros agora. Levamos esse projeto dentro da Cinfra, né? Conversamos com o governador Mauro Mendes, com o governador Otaviano Pivetta, fizemos muitas reuniões. Depois dessas autorizações e das licenças ambientais, nós fizemos os cortes necessários na Serra do São José e na Serra do Toca do Jacaré. Então, ficou tudo pronto. Mas muitas vezes, Luizinho, a política, e você sabe muito bem, conhece bem, muitas vezes você constrói toda uma casa, você constrói toda a estrutura da casa, e aí vem uma pessoa e coloca uma telha, e ela assume que todo esse processo foi feito por ela. Mas o que é bom é que fica o sentimento de dever cumprido. Eu tenho tranquilidade absoluta, né? Muitas vezes eu até confesso que às vezes até por imaturidade, eu em alguns áudios de grupos de WhatsApp eu manifestei, por exemplo, que o asfalto era necessário, que é o anseio da população e é necessário. Eu manifestei que o asfalto era necessário, mas nós tínhamos um monte de problemas para resolver antes do asfalto. Como, por exemplo, a regularização fundiária que eu falei, a questão das escolas, faltava ônibus escolar. As galerias, né? As galerias. Por exemplo, tem um problema gravíssimo que ninguém comenta, né? Que é a questão da água que desce de toda a Primavera para a região do Vale Verde. Aquela ponte que você conheceu lá, a antiga ponte, que tinha 6 metros de comprimento, numa das chuvas pesadas que deu em primavera, acredito que lá em 2018 ou 2019, não me lembro o nome, levou embora a ponte. E nós tivemos que sair correndo para construir aquela ponte de concreto. E o problema da água continua descendo e continua causando grandes erosões. Então, Luizinho, eu tenho consciência tranquila que durante todos esses anos que eu tive à frente da Prefeitura de Poxoréu, tudo que foi possível fazer dentro das ações da região da Nova Poxoréu, eu fiz e tenho consciência tranquila. Então, se algumas pessoas esqueceram, lamentavelmente, em algum momento elas vão relembrar disso. O Nelson Paim sempre foi muito firme com as suas considerações. Por onde nós vimos
atuando como prefeito ou como empresário, sempre teve uma postura, nunca mudou de cenário. Entrou pensando na política em entrar para servir, entrar não para enriquecer. Esse é o Nelson Paim? Luizinho, a minha vida ela é aberta. Eu não tenho nenhum problema que qualquer pessoa possa vasculhar minha vida de cabeça para baixo. Eu, graças a Deus, eu como profissão, eu sou piloto de avião, né, com muito orgulho, piloto agrícola, com muito orgulho. Né, eu entrei na política para ajudar as pessoas. Eu nunca aceitei um centavo de corrupção. Eu nunca aceitei, nunca peguei um centavo da prefeitura de Poxarel. E fiz a minha vida pública durante esses 8 anos, livro aberto. Todas as minhas ações estão abertas, né? Durante o processo, quando você está num cargo público, especialmente num cargo executivo como prefeito, governador e presidente, você tem um monte de gente que discorda das suas decisões. E muitas vezes essas pessoas fazem denúncias infundadas no Ministério Público, né? E muitas vezes isso gera um processo, mas a pessoa ela tem todo o direito de fazer suas defesas, né? Então eu tenho a consciência tranquila, né? Eu nunca participei em nenhum ato ilícito, e por isso às vezes você leva muita pancada, né? Eu, por exemplo, como você falou, eu sempre tive posicionamentos firmes dentro da verdade e sempre fui aonde era necessário ir. E sempre me posicionei. Eu não sou pessoa, não sou como pessoa, como ser humano e como prefeito, eu não sou aqueles que esconde atrás da cadeira ou esconde embaixo da mesa quando você tem que tomar decisões ou quando você tem que falar a verdade e defender a verdade, né? Então eu sempre agi dessa maneira, né? Uma coisa também que eu não tenho problema nenhum de comentar, Luizinho, é a questão de transferir a região do distrito da Nova Poxarel para Primavera, né? Eu tenho defendido, e é uma opinião pessoal minha, que deveria continuar por Poxarel porque é território de Poxarel. Porque ao longo de todas essas décadas, Poxarel perdeu, e perdeu muito, né? Por exemplo, Primavera, Rondonópolis, Dom Aquino, era Poxarel. E Poxarel é uma população que durante décadas ajudou o estado de Mato Grosso, né? Especialmente no começo de Primavera. E as pessoas não sabem que as maiores receitas dos municípios, tanto Poxarel, Primavera, qualquer município do Brasil, as maiores receitas elas vêm do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS. Que é o FPM, né? Que é o FPM. E o peso maior na distribuição desse recurso é a quantidade de habitantes dos municípios. Mas sempre eu defendi que se for a vontade da maioria do povo de Poxarel, não apenas da maioria do povo da Nova Poxarel, né, teria que fazer um plebiscito e se a maioria decidir, ok. Agora, não se pode uma ou duas pessoas e às vezes alguns líderes levar isso como bandeira, né, e fazer as coisas como se não houvesse leis, como se não houvesse Constituição. E eu sempre tive esse posicionamento, Luizinho, porque eu acho que a nossa vida é muito curta. Então, não tem motivo de você ficar se escondendo atrás da cadeira, como muitos políticos fazem, não tem coragem de colocar a sua opinião própria, né? E fica navegando muitas vezes, né, atrás das pessoas. Então eu não tenho nenhum problema, sempre que precisar defender uma bandeira eu vou defender e sempre que tiver que posicionar eu vou me posicionar de acordo com a minha consciência. Nelson Paim, pode publicar? Pode publicar, Luiz. Falando a respeito de um outro projeto, você ainda é prefeito, tivemos aqui o ex-prefeito aqui da cidade de Primavera, Leonardo Bortolin, candidato a presidente da MM, e você aceitou ser tesoureiro nessa chapa. A chapa foi uma chapa vitoriosa, venceu as eleições e foram para a MM buscar um fortalecimento da entidade a nível de estado e colocar com que os projetos que os municípios precisassem ganhassem celeridade, ganhassem força e representatividade. O senhor deixou o cargo de tesoureiro satisfeito com aquilo que o senhor se comprometeu? Luizinho, nós participamos, é preciso, para mim responder essa pergunta, é preciso voltar um pouquinho no tempo. A MM, que é a Associação Mato Grossense dos Municípios, ela tinha o presidente Neurilan,
que foi um bom presidente, ex-prefeito de Nortelândia, foi um bom presidente. Mas, lamentavelmente, o presidente Neurilan, ele foi mudando os estatutos da instituição para que ele pudesse se reeleger com frequência, até de repente um ponto de ficar permanente como presidente da MM. Eu e mais alguns prefeitos, aí uns 15 prefeitos, nós não estávamos confortáveis com essa situação, porque eu acredito que tem que ter rotatividade nas instituições. E aí nós juntamos um grupo de prefeitos e decidimos de colocar um nome para concorrer na eleição contra o presidente Neurilan. E nós tínhamos, naquele momento, 5 ou 6 candidatos. Tinha eu, como possível pré-candidato, tinha o Marcelo Aquino de General Carneiro, tinha o Edu Pascov lá de... não me lembro o nome da cidade do Edu agora, e a prefeita Janaílza lá de São Félix do Araguaia, ex-prefeita. Enfim, nós tínhamos uns 6 ex-prefeitos. E nós estávamos conversando, dialogando, para montar um grupo forte para concorrer com o presidente Neurilan. Num dado momento apareceu o ex-prefeito Léo Bortolin se colocando também como pré-candidato. E aí a gente fez umas 2 reuniões e quase que unânime, todos nós entendemos que o ex-prefeito Léo Bortolin, naquele momento, tinha mais condição de concorrer contra o Neurilan, porque nós sabíamos que era uma eleição muito difícil. Tanto que nós ganhamos a eleição com 8 votos apenas de diferença. Né? E aí, ok, fizemos uma chapa, então aqueles pré-candidatos que seriam a presidente, formamos a chapa e eu fiquei na chapa como tesoureiro. Vencemos a eleição, nós rodamos o estado todo, muita força política envolvida, No dia da eleição foi uma loucura e conseguimos vencer com apenas 8 votos de diferença. E aí, a eleição, me parece, foi em outubro, em janeiro, assumimos, tomamos posse e tal. E durante a formação dessa chapa, o que a gente tinha acordado era que nós faríamos uma gestão diferente e uma gestão moderna, participativa, né? E que nós discutíssemos vários pontos da instituição, né? Um ponto que era importante era não deixar a instituição se transformar em comitê eleitoral, comitê político, né? Nós conversamos de reestruturar a instituição e começou aí logo nos 3, 4, 5, 6 meses, eu percebi que aquilo que a gente tinha conversado aparentemente não tinha mais sentido, ou aparentemente não tinha mais aquele direcionamento. E aí aos poucos eu fui me afastando, né? E aí não tive espaço como o tesoureiro real, não tive condição de fazer esse papel de tesoureiro, então eu tomei a decisão de me afastar da instituição e deixar que o presidente Leonardo conduzisse a instituição, né? Mas não tive nenhum problema com ele, nós não tivemos nenhuma briga, não tivemos nada, só foi uma decisão pessoal minha, né? E assim aconteceu. Nelson Paim, pré-candidato a deputado estadual, pode publicar? Pode publicar. Às vezes as pessoas nos bastidores falam que pode ficar alguma rusga por conta de tudo isso, porque a construção de um projeto é quando você constrói um projeto acreditando que você vai ter um espaço para ajudar a governar esse trabalho, as pessoas às vezes nos bastidores falam assim, será que o Paim, o ex-prefeito, ficou chateado? O senhor terminou de esclarecer que o senhor não ficou chateado com relação a essa questão. Mas o mundo gira, dá volta, o senhor hoje é pré-candidato a deputado estadual e o Léo também é pré-candidato a deputado estadual. Obviamente que não ficou rusga, mas agora cada um mostrando o seu projeto, é isso? Eu acho que se tivesse sido bem construído esse projeto da MM, houve não houve um compromisso, um acordo, mas houve alguns direcionamentos no sentido de possivelmente uma candidatura de federal e estadual representando a nossa região de Poxarel e Primavera, que é uma região grande, né? Mas as coisas foram se distanciando e isso não aconteceu, né? E aí eu acho que cada um tem o direito de colocar o seu nome à disposição. Eu acho que tanto eu tenho um setor que eu represento,
que é a aviação agrícola. Tem um município que eu saí com 80% de aprovação, um município que precisa de um deputado estadual ou federal. Tem a região de Primavera do Leste, que eu me sinto filho também de Primavera. Tem a minha empresa com 30 anos aqui, né? E tem todo o setor da aviação agrícola que eu defendi a vida toda e que é a minha atividade. Então são mais de 1.000 pilotos agrícolas no estado de Mato Grosso, né? Então, considerando tudo isso, considerando todo esse cenário, né, eu fui convidado pelo Otaviano Pivetta, que é uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande, me ajudou muito nos últimos anos da minha gestão em Poxarel, e o Otaviano Pivetta, na formação do grupo político dele, ele me pediu a possibilidade de ser candidato junto com o grupo político dele, porque até o momento nós estamos já no dia 15, 16 de maio e não tem uma definição como é que vai ficar a situação política estadual. Nós temos aí